Pessoal, já perceberam, né, que não vamos ter grandes cálculos nessa parte de geometria euclidiana, apenas alguns conceitos. Alguns são bem óbvios mesmo, mas eu tive a mesma sensação que alguns aparentam estar tendo agora. Uma sensação de, pô, mas como assim? É tudo meio etéreo, é tudo meio... E realmente, né? Isso é tudo invenção do ser humano. Então não é nada muito palpável. No começo, até tu assimilar o que está sendo falado, é meio esquisito. Eu estava pensando nisso um dia. Tem infinitos pontos no plano, né? Sim. E numa reta. Também. Cara, tudo infinito. Não, eu entendo a tua colocação. Eu poderia dizer o seguinte. E tu disse que também infinitas retas cabem em um plano. Sim, perfeito. Exatamente. É que um plano não faz um ponto. Uma reta são infinitos pontos. Então, se tem infinitos pontos, tem infinitas retas. Dentro de um plano. Dentro de um plano, sem problema nenhum. Até porque se a reta não tem tamanho, né? Se o ponto também não tem tamanho, no ponto em relação à espessura, né? Então, tu colocar 2, 3 ou 1 milhão de retas não vai ocupar mais ou menos espaço dentro do plano. Certo? Professor, manda. Também não entendi essa de com dois pontos distintos podem passar infinitos planos? Por dois pontos distintos podem passar infinitos planos. Vamos ver por quê? Ótimo, não tem problema nenhum. Tu concorda que esses dois pontos aqui que eu acabei de marcar, ó, fazem parte do plano do quadro? Sim. E tu também concorda que ele faz parte desse plano aqui, ó, que atravessa aqui? É, né? E se tu imaginar um plano aqui, ó, passa por aqueles pontos? Sim. Fechou já? Tá vendo? É só dar uma viajadinha, cara. É só pensar um pouquinho. Podes pegar a tua apostila, fingir que ela é um plano, marcar dois pontos em qualquer lugar e tentar encaixar a tua apostila de tal forma que ela passe por cima dos pontos. Passaria, outro aqui, outro, Então tem infinitos planos que passam por aqueles dois pontos. Tudo bem? Agora ficou mais tranquilo, né? Então, ó, quando eu boto dois pontos no quadro, o plano do quadro fica evidente que passa, mas esse plano também passa. Né? Esse plano também contém aqueles dois pontos. Esse plano aqui, ó, que atravessa aqui assim, também contém aqueles dois pontos. Por isso que por dois pontos passam infinitos planos. Certo? Bacana a colocação. Aí era o momento certo mesmo de falar sobre isso. Galera, para complementar os nossos conceitos de geometria euclidiana, vamos agora estudar as posições relativas. E a primeira posição relativa é entre ponto e reta. A gente diz que o ponto pertence à reta ou não pertence à reta. Ó, essa aqui é pesada, hein? Então, ó, A pertence a R, porque ele está em cima da reta. B não está na reta S, então B não pertence a S. Essas são as duas posições relativas, ou pertence ou não pertence. Bizarro, hein? Cara, que bruxaria. A mesma coisa entre ponto e plano. É por isso que eu digo, cara, a ciência é assim. Quando o cara organiza o raciocínio e cada ai que o cara fala tem um porquê e ele documenta aquilo, é ciência. Se não é assim, é charlatanismo, é desorganização, é bobagem. É isso, cara. Então assim, ó, se o cara não organiza a vida dele, tudo bonitinho, não é científico, ele não pode demonstrar sobre o que ele está falando. Por isso que no direito tem muito disso, tem muita babaquice desse tipo. Para o cara poder fazer a petição, tem que seguir uma série de normas, de certa forma, idiotas. E se uma delas não for obedecida, o juiz não aceita a petição. E tu tem que cumprir todas as malditas normas. E é bom isso, cara. Isso é bom porque é isso que difere a ciência das outras coisas. É por isso que a gente sabe que alopatia salva vidas e homeopatia, não se sabe. Certo? Na verdade a homeopatia clássica, você sabe que não funciona. Agora tem umas modificações da homeopatia clássica que aparentam, né, ter algum resultado. Mas é isso que distingue a fé, a religião, o achismo daquilo que é científico. Organizar tudo, até a coisa mais idiota. Então quando nós formos falar de ponto de reta, ou a gente diz que o ponto está em cima da reta, ou diz que não está. Não tem uma terceira possibilidade. Certo? Por mais idiota que isso seja, isso mostra que se algum dia alguém falar, mas aquele ponto estava meio na reta, meio não. Não, mentira. Essa possibilidade não existe. Já está documentado o que pode. Ou ele está na reta ou não está, não existe meio termo. Certo? Então tu vê, coisas idiotas precisam ser documentadas para coisa ter caráter de ciência. Eu tinha essa agonia. Eu ficava no meu coração, babaca. Eu ficava lá dentro, babaca, não faz sentido.
Hoje, depois de velho, eu percebo, velho não, né? Depois de adulto eu percebo que cara sem organização, o cara não é nada. O ser humano sem educação é lixo, cara. Ele não consegue fazer, não serve pra nada na vida. E pelo contrário, destrói a sociedade, né? Vira bandido, vira assassino, vira mala, né? Então tu vê, cara, o ser humano, cara, ele tem tudo de bom dentro dele, mas tudo de ruim também. Da maneira como o cara trabalha, pode ser um bandidão ou pode ser um cara do bem pra caramba, né? Uma pessoa, às vezes, dedicada à filantropia, como vocês conhecem algumas. Vamos que vamos então. Agora ferrou. Entre ponto e plano. Ou o ponto está no plano ou não está. Acabou. Então, nesse caso, o ponto C pertence ao plano alfa e o ponto B, o ponto D não pertence ao plano beta. Simples assim, concordo. Entre duas retas, opa, agora é mais delicado. Tem mais de duas possibilidades entre duas retas. As retas podem ser chamadas de paralelas. O que são retas paralelas mesmo? Pior é que não, cara. Retas paralelas, se tu fala retas paralelas, são retas que nunca se encontram, tá errado. Não é a definição de reta paralela. Existem outras retas que nunca se encontram e não são paralelas. Por exemplo, essa e essa. Tá vendo? Essa reta se encontra com essa? Não. Nunca. Elas são paralelas? Não. Não. Tá vendo, cara? Às vezes, exatamente, às vezes a gente acha que sabe o que é um conceito e não sabe. Eu passei boa parte da minha vida dizendo retas paralelas são retas que nunca se encontram. Né? E não é a definição, é uma característica. Retas paralelas nunca se encontram. Mas nem toda reta que nunca se encontra é paralela. Certo? Então, retas paralelas o que são? Elas são paralelas dentro de um plano? Elas, na verdade, são retas que mantêm a mesma distância uma da outra, isso pode falar. Ou então são retas que estão no mesmo plano e nunca se encontram, aí sim. Certo? Eu posso ter uma reta paralela, uma poleta dentro. Assim, ó, eu posso ter uma outra reta aqui, paralela a essa. Aí tu vai falar, professor, mas essa não está naquele plano. Não, mas existe um plano que contém as duas. Para duas retas serem chamadas de paralelas, elas têm que estar no mesmo plano. Tem que ter um plano que contém as duas, certo? Senão elas não são paralelas. Então retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância uma da outra. Tu mede a distância perpendicularmente, dá um valor. Mede lá na frente a distância perpendicularmente, continua dando o mesmo valor. Aí sim, se essa distância se mantém as mesmas, as retas são paralelas. E retas, para poderem ser chamadas de paralelas, tem que existir ao menos um plano que contenha as duas. Já se as retas se cruzam, ou seja, se as retas têm um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes. E no caso, pessoal, de as retas serem concorrentes, a gente tem uma situação especial, que é quando elas se cruzam fazendo 90 graus. Que aí a gente chama de perpendiculares. Retas concorrentes podem cair no caso de serem perpendiculares. Mas a mais legal para mim é a reta reversa. Retas reversas. Essas são perigosas. Eu só fiquei depois de velho sabendo que era possível duas retas não serem paralelas e não se encontrarem. Um absurdo isso, né? Retas reversas. E embora eu não tenha, eu já vou explicar melhor elas, embora eu não tenha visto ela no ensino médio, eu não consigo me conformar. Eu devo ter assistido e não devo ter esquecido, né? No ensino médio eu não lembro em nenhum momento ter visto reta reversa, exceto no final do ano terceirão. Porém, hoje no sexto ano do aula para o sexto ano de matemática, a gente já ensina no sexto ano o que é reta reversa. E depois ensina no sétimo de novo. E no oitavo a gente repete. Aí se na tua idade o cara chega sem saber o que é reta reversa, já é perigoso. Pô, se o cara viu vários anos no fundamental, né? Chegar no ensino médio sem se lembrar já é algo crítico, né? Bom, o negócio é o seguinte, vou melhorar aqui, ó. Peguei dois planos distintos e fiz uma reta em cada plano. Essa reta, né, que está no plano como se fosse o plano do quadro, ela vai ao infinito e além, como vocês sabem. Essa outra reta, ela está nesse plano aqui, ó. Se eu fosse tirar o plano do quadro, né, ele está nesse plano aqui, então ela vai para lá e para lá, ó. E a outra está descendo e subindo. Tá claro que elas nunca vão se encontrar? Sim. Certo? Então retas que pertencem a planos diferentes
são chamadas de retas reversas. Retas reversas não possuem um plano em comum. É impossível encaixar um único plano que contenha as duas retas ao mesmo tempo. Isso são retas reversas. E tem um caso especial de retas reversas, assim como de retas concorrentes, a gente pode ter o caso de retas perpendiculares. No caso de retas reversas, quando eu tenho duas retas reversas, mas que se nós fôssemos medir o ângulo entre elas, dá um ângulo de 90 graus. Por exemplo, imagina uma reta. Nesse plano que eu tinha desenhado anteriormente, uma reta no plano do quadro, e uma outra reta num plano horizontal, mas que não passa de forma que vai encostar nessa reta. Uma está aqui, a outra está aqui, ó. Beleza? Se nós fôssemos encostar uma na outra, teria que ângulo? 90 graus, mas não, uma está no plano do quadro, a outra está no plano horizontal fora do quadro. Essas retas então não estão no mesmo plano, são reversas. E já que estão fazendo 90 graus uma com a outra, a gente chama de ortogonais. Então eu posso dizer que uma reta que esteja nessa parede, vertical nessa parede, ela é ortogonal a uma reta que está no chão, por exemplo, desenhada nessa posição no chão, certo? Porque elas estão fazendo 90 graus uma com a outra, né? Concordam comigo? E estão em planos diferentes. Então a melhor maneira de estudar geometria euclidiana é na sala de aula. Cada parede é um plano, cada linha que divide as paredes é uma linha, os vértices ainda podem ser considerados pontos, e aí tu pode criar na tua cabeça mesmo as linhas no próprio ambiente para tu conseguir imaginar retas paralelas, reversas. Fala aqui, mas, por exemplo, se tivesse uma linha na parede, tivesse uma linha no chão agora, não teria um plano assim que elas se cruzariam? Legal, uma reta na parede e uma reta no chão. Elas só poderiam ter um plano que elas se cruzam se fosse assim. Aí eu posso passar um plano entre as duas, concordas comigo? Por exemplo, essa reta delimitada pelo azulejo, certo? E essa linha vertical para lá, ó. Dá para botar um plano aqui que se encaixa nas duas, né? Mas se uma reta for assim e a outra qualquer, já não dá. Concordas comigo? Não tem como eu botar um plano aqui que depois vai passar por lá, por aquele outro plano dessa maneira, já não dá, certo? Então tu vê, nem toda reta que está em dois planos, nem sempre quando retas estão em planos diferentes, existe um único plano que passa pelas duas. Não, se forem reversas, não. E passar por aquela linha, vai ter um ponto em que a reta vai passar. Quais retas? Aí que tá, vamos ver. Essa reta aqui e aquela reta lá não tem nunca nenhum ponto em comum. Essas retas aqui não tem um ponto em comum. Certo? Que uma vai para lá e para lá. E essa aqui vai para lá e para lá. Mesmo que elas vão ao infinito, elas nunca vão se encontrar. Retas reversas nunca se encontram. Certo? Coplanares é que estão no mesmo plano. Então por isso que as retas reversas nunca vão ser coplanares. Essa é a definição de reta reversa. Reta reversa é aquela que não está no mesmo plano. É bem isso mesmo. Certo? Então, retas paralelas estão no mesmo plano e nunca se encontram. Ou seja, mantêm sempre a mesma distância uma da outra. Retas concorrentes, elas se cruzam. Certo? Elas têm um ponto em comum necessariamente. Beleza? Retas concorrentes que se cruzam fazendo 90 graus. São chamadas perpendiculares. Retas que não se cruzam e estão em planos diferentes. São chamadas de reversa. Se pudermos medir o ângulo entre essas retas e for 90 graus o ângulo, mesmo sem se encostar, a gente pode chamar elas ainda de ortogonais. Beleza? Gostei de ver. Ainda falta alguma coisinha aqui. Retas paralelas foi, concorrente foi, reversa, ortogonal acabei de citar, que é a reversa que faz 90 graus. Olha que bonito, não acredito. Olha só, sabia? Vocês estão agoniados, eu estou percebendo? Calma, meus amores, façam agora a página 60 para se acalmar. Duas aulinhas, fica tranquilo. É porque esse aí não é nem o primeiro sinal, né? Ó, rapidinho, hein? Vou matar a página 60 que eu já vou corrigir em alguns minutos.